Bom, pessoal, essa vai ser a aula 4, né, referente a medições de grandezas elétricas em circuitos, e a gente vai falar também sobre transformação delta Y, né, Y delta. Então, quando a gente fala de medições de grandezas elétricas, aqui especificamente a gente está falando de medição de tensão e medição de corrente. A gente vai entender, vou discutir como é que a gente faz esse tipo de medição em circuitos e quais são as implicações, né, o que a gente tem que estar atento, né, na utilização, né, desses conceitos e como interpretar medidas, né, dessas grandezas elétricas em circuitos. Então, basicamente a gente discute aqui medição de tensão e medição de corrente, né, os equipamentos ou os dispositivos que a gente utiliza para medir corrente e tensão em circuitos. Tensão, a gente utiliza o voltímetro e corrente o amperímetro, né, então são esses dois elementos, equipamentos de medição que a gente geralmente utiliza. A gente vai falar sobre ponto de Whetstone, que é um circuito que pode ser utilizado para medir valores de resistência, determinar valores de resistência. E, por último, vamos falar sobre essa transformação delta-estrela, que é uma parte também do assunto do capítulo 3 do livro texto, certo? Então, isso aqui é uma ferramenta que a gente tem para simplificar alguns circuitos, certo? Que geralmente quando alguma dessas configurações que a gente vai ver aparece no circuito, se a gente tentar resolver esse circuito por qualquer um dos métodos que a gente conhece, a gente vai encontrar algumas complicações na resolução. Então, geralmente, quando tem alguma dessas estruturas aqui, se você fizer uma transformação delta estrela ou estrela delta, você simplifica bastante o seu trabalho nesses circuitos, e aí facilita, né, a sua vida na resolução. Então, esse é assunto do capítulo 3 do livro. Bom, medição, né, de grandezas elétricas. Então, quando nós estamos trabalhando com circuitos elétricos, então esses circuitos têm vários dispositivos, você tem fontes, você tem elementos de fontes de tensão, né, pode ter fonte de corrente, resistores e todos os elementos que a gente pode encontrar aí nos circuitos elétricos e eletrônicos, né, e por vezes, né, nós estamos interessados tanto na questão da análise como na questão do projeto, né, de circuitos. Uma vez que você tem o seu circuito lá real, né, funcionando, você pode estar interessado em medir, né, ou determinar certos valores de grandezas elétricas em determinados pontos do circuito, né. Então, você pode estar interessado em medir tensão sobre um certo elemento do circuito, a corrente que atravessa um certo elemento do circuito, ou valores, por exemplo, de resistência de resistores que estão lá no circuito. Então, os equipamentos que são utilizados para fazer esse tipo de medição são o que a gente conhece como voltímetro, amperímetro, ou mímetro, né? E quando você tem todos esses juntos, que é o caso mais comum, né, você tem um multímetro, né? Um multímetro é simplesmente um aparelho que você pode configurar para medir diversos tipos de grandeza, né? Então, vocês devem conhecer aí no laboratório multímetro digital aqui, né, com escala digital, e tem esse multímetro mais antigo, no analógico, que é baseado na escala, nesse ponteiro aqui, na escala analógica. Então, esses equipamentos, né, tem vários modos de operação, então você pode selecionar aqui que tipo de grandeza você quer medir, e aí, geralmente você seleciona também uma escala, né, qual é a escala que você espera que essa sua grandeza esteja, e aí utiliza esses equipamentos para medir tensão, ou seja lá qual for a grandeza que você queira, certo? Então, existem
Os multímetros mais antigos são mais ou menos desse tipo aqui, né, analógico, em que você tem um ponteirozinho que se move dependendo da intensidade da grandeza que você está querendo medir. Então, esse tipo de multímetro, ele é um sistema, vamos dizer assim, eletromecânico, né? Então, você relaciona valores de grandezas elétricas a valores mecânicos, por exemplo, um torque, uma força aí que vai fazer com que esse ponteiro se mova, certo? E aí você faz esse mapeamento de uma grandeza para outra e consegue fazer a medição. Os multímetros atuais, né, são multímetros eletrônicos, né? Então, basicamente, você tem um circuito eletrônico dentro aí, um circuito de instrumentação, vamos dizer assim, preparado, né, projetado para medir essas grandezas que o multímetro é capaz de medir, certo? E também nas escalas que você pode configurar. Então, os circuitos desses tipos de multímetro aqui são circuitos já bem avançados, né? Os multímetros mais, vamos dizer assim, os multímetros mais modernos, né? Todos eles já utilizam uma eletrônica já bem avançada, né? Para processar, basicamente, processamento de sinais, e aí você tem tratamento de circuitos de instrumentação para você conseguir, né, medir e ter uma precisão boa nas medidas que você faz. Esses multímetros aqui, que são eletromecânicos, né, são, vamos dizer assim, são baseados aí nas primeiras formas de que se encontrou, né, para medir essas grandezas. Então, hoje eles não são tão, vamos dizer assim, eles ficam obsoletos, né, porque, obviamente, quando você tem um circuito bem mais eficiente, bem mais moderno, eletrônico, você consegue fazer, né, um hardware mais barato e mais eficiente, né, mais preciso, vamos dizer assim, mas o funcionamento desse multímetro aqui eletromecânico geralmente é o que tem aí nos livros para a gente, vamos dizer assim, exemplificar, né, os problemas que você encontra quando você vai medir grandezas elétricas. Então, isso aqui está fora do escopo dessa disciplina, né, os circuitos que constituem um multímetro desse, porém a gente vai dar uma observada com mais detalhes nesse tipo de sistema aqui para a gente entender, né, tentar entender aí quais são os problemas, né, que a gente pode encontrar quando estiver efetuando medições de grandezas elétricas, e aí como é que a gente trata, né, e aí essa estrutura aqui vai ser interessante, porque tem como, intuitivamente, né, vamos dizer assim, entender, né, como é que essas coisas estão se relacionando, certo? Como é que essas grandezas, né, e medições de grandezas, como é que elas se relacionam. Bom, então aqui, né, a gente introduz aí o conceito de medidores ideais, né, ou dispositivos ideais que efetuam medidas de grandezas elétricas. Então, aqui a gente fala de dois tipos de medidores ideais, né, o voltímetro ideal e o amperímetro ideal. E aí aqui a gente tem que né, definir o que é um elemento ideal e por que existe um elemento ideal e um elemento não ideal, né? Então, bom, um voltímetro, né? A gente tem aqui um circuito exemplificado nessa figura aqui. Então, aqui a gente tem uma fonte de tensão, né? Dois resistores aqui em série. E aí a gente tem um símbolo aqui de uma medição de tensão, né? Que no caso seria um voltímetro, em paralelo aqui com essa resistência R2. E a gente tem também um perímetro aqui em série com R1 e R2, né? Que serve para medir a corrente que passa por esse circuito. Então, tem um elemento de medição de tensão aqui, tem um elemento de medição de corrente aqui. Então, por que a gente define voltímetro ideal e um amperímetro ideal? Bom, quando você tem um circuito real, certo? E você vai utilizar um desses elementos para determinar corrente ou tensão,
que acontece é que você vai ter que, né, conectar o seu circuito, esse elemento, certo? E aí, bom, quando você conecta quaisquer desses dois medidores aqui no circuito real, o que acontece é que, na prática, né, o circuito que você está tentando caracterizar, né, ele já não é o mesmo, porque ao conectar um elemento aqui em série, um elemento aqui em paralelo, né, o circuito real, né, mudou. Então, na verdade, você está tentando determinar a corrente, né, nesse circuito que só tem essas duas resistências aqui, né, como exemplo. Porém, ao conectar os medidores aqui, você está modificando o seu circuito. E aí a pergunta né, a pergunta que fica bom, se eu conecto esses dois elementos aqui, os valores que eu estou tentando medir estão mudando por conta dessas conexões? Então, isso é uma pergunta pertinente, né? Porque se eu conectar esses dois e meu circuito, ao se alterar de tal maneira que a tensão aqui, né, e a corrente passando, eles mudam de forma drástica, vamos dizer assim, então essa minha medição aqui não tem valor, não tem muito valor, né, certo? Porque eu estou modificando muito os valores que eu estou tentando medir. Então, né, em suma, né, em resumo, toda vez que eu tento medir alguma coisa no circuito, eu interfiro nesse circuito, certo? Porque eu estou conectando elementos elétricos nesse circuito, que são os circuitos de medição de corrente e tensão, e por conectar esses elementos, eu interfiro na medida que eu quero fazer. Então, eu tenho, por assim dizer, um erro, né? Um erro devido à interferência dessa medida. Bom, então a gente define, né, antes de falar sobre esses erros, né, a gente define o que seria um medidor ideal, medidores ideais, né? Então a gente tem um voltímetro ideal em que, né, você está medindo a tensão, né, entre dois terminais aqui, no caso tem esse voltímetro aqui, esse voltímetro ideal mede a diferença de potencial entre esses terminais B e C, certo? E ao conectar esse voltímetro aqui, né, se ele for ideal, né, esse voltímetro vai possuir, né, esse ramo aqui, né, vai possuir resistência infinita, porque se esse ramo aqui, em que o voltímetro está, possui resistência infinita, significa que nenhuma corrente vai passar por esse ramo do voltímetro, né? Então, a corrente descendo aqui vai valer zero, certo? Se a corrente aqui vale zero, então toda a corrente que estava passando pelo resistor de 2 ohms, esse resistor aqui, R2, né? Ela continua sendo a mesma, certo? Então, a corrente não vai mudar, então a corrente que está passando por esse resistor não vai mudar, porque a corrente que passa por aqui é nula, certo? Isso aqui é como se fosse um circuito aberto, vamos dizer assim. E aí, se essa corrente aqui não muda, a diferença de potencial em cima do resistor também não muda, né? Lei de Ohm. Então, se a diferença de potencial não mudou, então a diferença que eu estou medindo aqui com o voltímetro é a mesma que eu teria no circuito original, certo? Então, ao conectar um voltímetro ideal em paralelo com o ramo que eu quero medir, esse voltímetro ideal não altera a tensão, né, que está sendo aplicada nesse ramo em paralelo, porque não tem corrente nenhuma sendo desviada, né, do circuito para o ramo do voltímetro, certo? Porque ele tem resistência interna infinita. Então, né, em resumo, para que você tenha uma medição de tensão perfeita, né, sem interferir na medição que você está fazendo, a resistência, né, se você imaginar que esse voltímetro aqui, ele tem uma certa resistência interna, né, a gente chama resistência interna, vamos colocar aqui, para indicar. Então, se ele tiver uma resistência interna aqui, quanto maior for o valor dessa resistência, né, se ela for, no ideal, né, se ela for infinita, menor é a influência do voltímetro na medida aqui. Logicamente, um circuito prático, né, essa resistência interna do voltímetro nunca vai ser infinita. Ela pode ser muito grande, mas dificilmente ela vai ser, né, ela não vai ser infinita, né? Então,
que acontece é que quando você conecta um voltímetro real, que tem uma certa resistência interna, você tem que considerar, né, a influência dessa resistência em paralelo com essa, para poder determinar qual é o erro qual é o erro que você está obtendo na sua medição, né, e aí calibrar, né, vamos dizer assim, calibrar o seu equipamento para considerando esse erro, né, então descontar o erro do valor que você tem, que você obtém na medição correta. Bom, então isso primeiro é o caso do voltímetro, né, e agora tem o caso do amperímetro. Então, no amperímetro é o contrário, né, o amperímetro, quando eu conecto ele para medir uma corrente, eu tenho que colocar, né, esse elemento, esse equipamento em série com o ramo que eu quero medir a corrente. Então, se eu quero determinar a corrente passando aqui, né, essa corrente aqui, essa corrente aqui tem que passar pelo amperímetro para que eu possa estimar o valor dela, certo? Então, da mesma maneira, né, se eu imagino agora esse circuito, né, dessa forma aqui, e eu conecto um elemento que está em série entre essas resistências aqui, se esse elemento aqui possui uma resistência interna, né, o circuito que eu vou obter, né, ao conectar esse amperímetro, é um circuito que tem mais um resistor aqui em série, né, que seria a resistência interna do equipamento. Então, eu tenho essa resistência interna aqui, vamos dizer assim, em série, né, e aí, bom, ao conectar essa resistência aqui, eu, obviamente, alterei o circuito, né, porque agora eu tenho 3 resistores em série, então essa corrente aqui vai mudar, né, porque essa tensão aplicada a esses 3 resistores em série vai mudar, e aí eu vou medir um valor que não é o valor não é o valor de corrente que está passando por esse circuito quando eu não tenho esse amperímetro conectado, certo? Então, aí eu tenho um erro de medição também. Então, o conceito de amperímetro ideal, né, ele seria um elemento que, ao conectar em série com o circuito que eu quero medir, né, essa resistência interna dele aqui seria nula, né? Então, essa resistência aqui teria que ser zero para ele ser considerado um amperímetro ideal, certo? Por quê? Porque se essa resistência interna dele for nula, eu não vou alterar o valor dessa corrente aqui, ok? E eu não vou cometer um erro de medição na minha grandeza. Então, veja, esses aqui são os casos ideais, né? Na prática, né, um amperímetro, quando eu estou querendo medir corrente, eu vou ter um valor de resistência, né, do circuito que vai medir corrente. Esse valor de resistência é projetado para ser bem pequeno, certo? De forma que o erro da medição aqui seja pequeno e eu possa, vamos dizer assim, existe a possibilidade de você influenciar pouco nessa medição e até mesmo corrigir para um certo valor percentual aí de erro que você obtenha, certo? Então, na prática, né, quando você tiver um multímetro, e isso é uma coisa que vocês, inclusive no laboratório, vocês têm que ter cuidado, deixa eu só mudar aqui, é o seguinte, quando você está medindo, né, tensão, valor de tensão, então você seleciona lá o modo do multímetro para medir o valor de tensão, certo? Significa que o multímetro, ele vai se comportar da seguinte maneira, você vai ter uma resistência interna, certo? Aqui, e aqui está o multímetro, vamos dizer assim, né? E aí você conecta esse multímetro nos terminais que você quer medir, né? Vamos supor, tem aqui uma tensão que eu quero medir, e aqui você tem a resistência interna do multímetro. Essa resistência interna aqui, quando você está na escala para medir tensão, certo, do multímetro, essa resistência interna aqui é uma resistência muito grande, porque esse multímetro aqui tem que estar próximo do elemento ideal de medição, né? Então, essa resistência é muito grande, significa que a corrente passando por aqui é muito pequena, né? E aí você consegue medir essa tensão, ok, né? Quando você muda para um amperímetro, aí é o contrário, né? Porque aí agora você está interessado
Deixa eu apagar aqui. Você está querendo determinar uma corrente. E aí você está ligando em série, né? Isso aqui com uma certa, dizer assim, para medir um certo valor de corrente aqui, que está passando um elemento em que esse amperímetro está em série. E aí, nesse caso aqui, quando você muda para essa escala aqui no multímetro, o que você está fazendo na prática é colocando um valor de resistência, isso aqui muito pequeno, né? Então, esse valor aqui de resistência, vamos dizer assim, próximo a zero. Por quê? Porque você quer também, né, influenciar o mínimo possível na medida da corrente que você tem. Qual é o problema dessas duas configurações do multímetro, né? Que se você pega essa escala de corrente aqui, né, que tem a resistência pequena, e aí você tenta medir tensão, aí você vai ter um problema, provavelmente isso aqui vai explodir na sua... isso acontece muito no laboratório, né? Que é você explodir o equipamento, né, danificar o equipamento, porque se você tenta medir isso aqui, uma tensão, né, mas seu multímetro está na escala de corrente, essa resistência interna aqui é muito pequena, né, significa que isso aqui é aproximadamente um curto-circuito, certo? Tem pouco, o valor daquela potencial aqui é muito pequeno, que a resistência é muito pequena, vai poder passar uma corrente muito grande, certo? Por esse ramo aqui, e aí, ao passar uma corrente muito grande aqui, aí vai queimar, vai danificar o multímetro, certo? Então, toda vez que você vai medir tensão, certo? Principalmente valores de tensão que são elevados, você tem que ter cuidado, porque se o multímetro estiver na escala de corrente, pelo fato dessa resistência interna ter que ser muito pequena, né? Você vai estar acabando aí fazendo um curto-circuito, né? Tem gente que faz isso, né? Compra um multímetro para meio que checar as tensões nas tomadas em casa, né? Aí vai medir a tensão, esquece que o multímetro na escala de corrente é colocar 220 volts, né, RMS na tensão que você tem em casa, automaticamente vai passar uma corrente muito grande aqui, né? Os fios, né? As pontas de prova vão esquentar, vão derreter, e isso aqui vai causar é equivalente a um curto-circuito, né? Provavelmente o disjuntor da sua casa vai, além de você queimar o multímetro, né? Porque geralmente isso aqui você vai ter um circuito aqui com um fusível, né? Que vai abrir quando uma corrente muito grande começar a passar, mas mesmo assim, dependendo do valor dessa corrente aqui, você vai danificar o seu equipamento, às vezes, de forma bem drástica, certo? Então, eu acho que é uma coisa comum no laboratório, quando você vê alguém pegando um multímetro para medir tensão, e aí coloca a escala erroneamente na escala de corrente, e aí é o desastre, né? Você danifica o equipamento. Bom, ficou claro aqui os conceitos de medição e os conceitos de elementos ideais de medição, né? Voltímetro ideal, perímetro ideal. Veja que na prática, não sei, isso aqui são só aproximações. A gente tenta construir os medidores de forma que eles se aproximem do medidor ideal, mas na prática eles não são ideais, né? Então, você tem uma resistência interna e dependendo do valor dessa resistência interna, você vai poder determinar qual é a influência desse medidor no circuito e até corrigir a medida que você tem. Ok, então... Bom, então, como eu falei, os medidores que são baseados em efeitos eletromecânicos aí são basicamente conceitos que a gente vê nessa teoria apenas para entender, né, um pouco mais de detalhe nessa questão da influência do medidor, né, no comportamento do circuito que você está observando. Então, primeira coisa que a gente o primeiro conceito que a gente vê, né, com relação a esses medidores é o conceito de galvanômetro, né? Então, galvanômetro é simplesmente um circuito aqui desse tipo, né? Então, você tem um fio, né, que tem aqui, passa por uma bobina, e você tem um ímã permanente aqui, né? Ao passar uma certa corrente por esse fio,
tem um campo magnético aqui criado, né? Esse campo magnético da bobina interage com o campo magnético do ímã permanente, e aí um torque aqui aparece e esse torque movimenta essa agulha aqui, né, da escala. Então, se você não tem nenhuma corrente, essa agulha fica aqui no zero, né, ao passar uma corrente aqui que vai aumentando, né, de intensidade, essa agulha vai se movimentando aqui, né, devido à força que interage, né, a força de interação entre o campo magnético da bobina e o campo magnético do ímã permanente, e essa força é contrabalançada pela força dessa mola aqui, certo? Que tá sendo enrolada, vamos dizer assim. Então, no equilíbrio, você tem essa agulha aqui apontando, né, nessa escala aqui. Então, esse é o elemento básico, né, desses multímetros aqui, eletromecânicos. Então, simplesmente você está transformando aí valores de intensidade de valores de corrente em valores de força, né, torque, e aí esses valores, né, são equilibrados por um torque aqui mecânico de uma mola, e nesse ponto de equilíbrio você tem a agulha apontando aqui, o ponteiro apontando para a escala da medição. Esse elemento aqui foi inventado, né, por Hans Christian Ørsted, que é um físico dinamarquês, né, foi um físico dinamarquês que descobriu esse fenômeno aí de correntes criarem campos magnéticos, certo? Então, ele foi o primeiro que teve a ideia de utilizar isso aqui para fazer medidas elétricas. Então, só um detalhe aí. Bom, quando a gente trata, né, principalmente da forma que o livro... desculpa, tem uma pergunta aqui. Por que o galvanômetro só pode ser utilizado para a medição de pequenas quantidades de correntes? Bom, a utilidade desse arranjo aqui para você medir correntes, né, depende muito de como você pode caracterizar, né, porque aqui, qual é o problema, né, que esse arranjo aqui, ele está tentando resolver, né, eu quero mexer esse ponteiro aqui, certo, de uma forma, vamos dizer assim, linear, né, então eu tenho uma escala aqui, né, quando eu tiver zero corrente, eu quero que o ponteiro aponte aqui, quando eu tiver a máxima corrente que eu posso medir, eu quero que ele aponte aqui, no final da escala. Qual é o problema desse tipo de coisa aqui? É um sistema eletromecânico, certo? Então, primeiramente, essa mola aqui, né, você vai ter que ter certos valores de força que ela vai poder impor, né, então ela vai poder contrabalançar o campo magnético aqui, que a força que vai surgir na interação do campo magnético da bobina com o ímã permanente aqui, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, se você imagina que se você imagina um cenário em que você tenha, né, a medição de correntes de vários valores, vamos dizer assim, de valores pequenos até valores grandes, todo esse arranjo aqui tem que funcionar em todas as situações, certo? Então, aí você já tem um problema, porque se você tiver correntes pequenas aqui, ok, então você vai ter que ter essa mola aqui, né? Uma corrente pequena, né? A intensidade da força que vai aparecer da interação dos campos aqui vai depender da intensidade da corrente, certo? Então, aqui, provavelmente, essa força que a mola vai ter que colocar, né? No oposto, né? Oposto a essa força aqui do campo magnético. Um certo intervalo de valores, né? Então, essa mola tem que estar projetada para esse certo intervalo de valores. Se eu aumento essa corrente aqui muito, né, significa que a força aqui, né, também tende a aumentar, certo? A força de interação vai tender a aumentar, porque o campo magnético da bobina vai ficar mais forte. Então, aqui eu tenho dois problemas, né? O primeiro é que esses enrolamentos aqui, eles têm resistência, certo? Se eu aumento a corrente aqui, esse negócio aqui vai começar a esquentar, e aí vai ser um salto, né, até ele danificar. Então, esses enrolamentos aqui, suportam também um certo valor de corrente, né, até eles se danificarem.
segundo problema aqui é que essa mola aqui, ela também tem um limite de tensão que ela pode aplicar para contrabalancear esse campo aqui, certo? Então, se eu aumento muito, essa mola aqui não vai servir de mais nada, né? Ela vai chegar a um ponto que ela pode até se romper, vamos dizer assim, né? Porém, né, em toda essa história ainda tem a questão da linearidade, né? Porque esse instrumento ele vai servir geralmente quando você tem uma relação linear entre grandezas, né? Então, quando a corrente que passa por aqui, ela tem um comportamento, o deslocamento do ponteiro, né, nesse sistema, ele tem uma relação linear com o deslocamento, o valor da corrente. E isso geralmente acontece para pequenos valores, né, nesse tipo de sistema aqui eletromagnético. Se você aumenta muito o valor da corrente aqui, o sistema começa a exibir um comportamento não linear, certo? Ele pode exibir um comportamento não linear. E aí, bom, fica mais complicado, né, eu saber, afinal de contas, aqui, qual é o valor de corrente que esse ponteiro vai estar apontando aqui, porque como é um sistema não linear, eu fico com um problema mais complicado em mãos, certo? Então, basicamente, por isso que, como forma de instrumentação, né, esse tipo de sistema aqui, ele é projetado para certos valores, geralmente valores pequenos de corrente, que é para evitar, né, os problemas aí que vão aparecer, né, se eu quiser passar uma corrente muito grande por ele. Bom, então, na prática, né, os propósitos, quando você está utilizando galvanômetro para medição de correntes e de tensões elétricas, né, a informação que a gente tem sobre esse elemento é que quando você tiver, né, uma corrente, a gente chama corrente G, né, que é a especificação, ela vem especificada por galvanômetro, passando por esses terminais aqui, vai aparecer, né, uma diferença de potencial, né, daqui para cá de VG, certo? IG geralmente é a corrente máxima, né? Então, a corrente que vai trazer o ponteiro daqui até o fundo da escala. Então, essa corrente G é a corrente que vai trazer o ponteiro aqui para o fundo da escala. Então, se não tem corrente, o ponteiro aponta para o início da escala. Se passa a corrente G, esse ponteiro aponta aqui no fundo da escala, e aí eu tenho uma tensão VG, que vai aparecer aqui nos terminais de galvanômetro, certo? Então, isso é basicamente tudo isso que a gente precisa para analisar, toda a informação que a gente precisa para analisar um circuito em que eu estou medindo tensões e correntes com galvanômetro. Bom, então eu tenho aqui duas maneiras, né, de utilizar um galvanômetro para medir tensão, uma para medir tensão e outra para medir corrente, certo? Então, quando eu quero medir tensão, o que acontece é que eu tenho esse elemento aqui, o galvanômetro, e eu vou ter que colocar em série com esse galvanômetro uma resistência RA, certo? Essa resistência RA aqui, ela vai servir como a resistência interna do voltímetro, certo? Então, RA aqui seria como se fosse a resistência interna do voltímetro. O que é que vai acontecer aqui? Ao conectar, né, esse elemento de medição, esse voltímetro, né, nos terminais de um elemento de um circuito qualquer que eu queira determinar a tensão sobre ele, então você tem uma corrente passando por aqui, né, e aí uma queda de tensão sobre essa resistência aqui, uma queda de tensão sobre o galvanômetro, certo? Essa vai ser a tensão que eu vou medir. Então, o ideal é que quando tem esse arranjo aqui, se não tiver diferença de potencial aqui, né, essa escala, esse ponteiro vai apontar aqui para o zero, né? Então não tem tensão aplicada, o ponteiro aplica para cá. E quando eu tiver a corrente passando por esse arranjo aqui igual a IG, certo? Esse ponteiro vai apontar para o final da escala aqui, para o máximo valor de tensão que eu posso medir, certo? E aí, bom, qual é geralmente a tarefa que você tem quando você quer utilizar isso aqui para construir um voltímetro? Você tem que escolher o valor da resistência que você vai adicionar em série com galvanômetro, de forma que, né, você consiga mapear o máximo valor aqui
do final da escala para o máximo valor que você quer medir. Então, suponha que você quer medir, vamos dizer assim, 100 volts, né? Então, 100 volts é o máximo valor que eu estou interessado em medir. Aí eu vou calcular, né, o valor de RA, de forma que quando passe IG por aqui, né, quando passe IG pelo galvanômetro, que é quando o ponteiro vai estar aqui apontando no máximo, eu tenha 100 volts aplicado aqui, certo? Desses terminais. Obviamente, se a tensão aplicada for zero, IG vai valer zero, então o ponteiro vai estar aqui. Então, isso aqui é trivial. Então, veja que essa escala aqui, ela é linear, né? Então, se aqui é 100 volts, na metade aqui vai ser 50, né? Se aqui for 5 volts, aqui vai ser 2,5 e etc. Então, é sempre um dispositivo linear, né? Esse ponteiro vai se mover linearmente nessa escala aqui, dependendo da tensão. Bom, esse é o caso do voltímetro, né? O caso do amperímetro, nós estamos interessados em medir uma corrente, né? Uma corrente que está chegando aqui do circuito. E aí, no caso do amperímetro, a gente tem um arranjo diferente, né? Ao invés da resistência estar em série, ela está em paralelo com o galvanômetro. Então, nesse caso, essa corrente aqui vai se dividir em duas, né? Vai passar uma corrente IA por essa resistência interna RA e vai passar uma corrente aqui IG pelo galvanômetro, né? Então, de novo, o que eu estou interessado é que quando o ponteiro estiver marcando o máximo da escala, né? Eu sei que para que isso aconteça tem que passar uma corrente G do galvanômetro, que me é especificado, certo? E aí eu tenho que calcular o valor dessa resistência aqui, né? De forma que quando passa IG por aqui, certo? Vai passar por essa resistência uma corrente A, e a soma dessas duas correntes tem que ser igual ao valor máximo da corrente que eu quero medir, né? Essa corrente I. Então, está chegando essa máxima corrente I que está passando por aqui, ela vai se dividir, vai passar uma corrente A pela resistência interna e vai passar uma corrente G pelo galvanômetro, certo? Então, nessa situação, eu vou chegar no máximo da escala. E, novamente, isso aqui é uma escala, é uma variação linear, né? Zero, o ponteiro está aqui. Se eu estou calibrando essa resistência para medir o máximo de 10 amperes, né? Na metade aqui vai ter, quando o ponteiro apontar na metade, eu vou ter 5 amperes, certo? E assim sucessivamente, né? Então, é um elemento que se comporta linearmente. Ok. Alguma pergunta sobre... Bom, vamos fazer um exemplo aí. Bom, então aqui a gente tem um exemplo, né, para a gente trabalhar. Então aí nós temos letra A, né, uma especificação para um galvanômetro, né, então aqui a gente tem VG e IG especificados aqui, certo? Significando dizer que a máxima corrente que passa por esse galvanômetro vale 1 miliampere, que pode passar por esse galvanômetro é 1 miliampere, e quando essa corrente está passando por ele, nos terminais dele vai aparecer uma tensão de 50 milivolts, certo? Aí pergunta, bom, com esse galvanômetro aqui eu quero utilizar ele no arranjo para medir corrente, né, como um amperímetro, e aí a leitura máxima desse amperímetro deve ser 10 miliamperes, né, então eu tenho que determinar, né, para construir esse circuito com galvanômetro, eu tenho que determinar qual o valor dessa resistência aí, RA, certo? Bom, essa é a primeira questão, então a gente pode, eu vou dar aí 5 minutinhos aí, não, 5 não, acho que 3 minutos para vocês irem fazendo, e aí a gente volta e resolve, para a gente ver como é que a gente pode utilizar, né, como a gente pode determinar essa resistência aqui.
Ok, pessoal, vamos voltar então à questão, resolver o problema que nos foi dado, certo? Então, bom, a letra A pede para a gente utilizar, né? Determinar o valor da resistência do que eu tenho que colocar em paralelo com o galvanômetro, certo? Para medir, para construir um amperímetro, certo? E aí, bom, as informações que a gente tem é que a corrente máxima, né, o fundo da escala do amperímetro vai ser, então, a corrente máxima é 10 miliamperes, certo? E aí o galvanômetro foi especificado, né? Então, o galvanômetro foi especificado com VG 50 milivolts, né? E IG igual a 10, 1 miliampere. Então, essa é a informação que a gente tem. Então, a gente quer, né? A gente tem esse dispositivo aqui em mãos, né? Com essa especificação, e a gente quer determinar esse valor de resistência para a ser colocado em paralelo com ele, de forma que, né, eu consiga medir uma corrente máxima, né? Essa corrente que está chegando aqui máxima seja de 10 miliamperes, certo? Bom, se a gente observa, né, esse circuito aqui, então a gente já pode, né, a gente pode ver algumas coisas, né? Então, VG aqui, né? Esse galvanômetro está em paralelo com esse resistor, né? Certo? Então, a tensão sobre o resistor, né? No caso aí, chama essa tensão de VA, certo? Que pela lei, vou colocar aqui um mais menos, certo? Então, pela lei de Ohm, isso aqui vai ser RA vezes IA, certo? VA, nesse caso aí, é igual a VG, né? Porque o galvanômetro está em paralelo com a resistência. Bom, então essa é a primeira coisa que a gente nota. Então, a segunda coisa é que, né, pela lei de Kirchhoff das correntes, nesse nó aqui, as correntes têm que, a carga tem que se conservar. Então, a soma das correntes chegando no nó tem que ser igual à soma das correntes saindo do nó. Então, para esse nó ali, a gente pode já escrever direto que a corrente I tem que ser igual à soma da corrente IA mais a corrente IG, certo? Bom, né, feito isso, agora a gente tem que analisar, né, agora a situação de fundo da escala, né? Quando é que esse amperímetro vai estar apontando para o fundo da escala? No fundo da escala, ele tem que apontar quando a corrente I aqui for 10 miliamperes, certo? Nessa situação de fundo da escala, a gente já sabe que vai aparecer uma tensão VG de 50 milivolts e uma corrente G de 1 miliampere, passando pelo galvanômetro, certo? Então, essas equações aqui, essas duas equações aqui, na situação em que está passando a corrente máxima aqui, né, que no caso é 10 miliamperes, a gente sabe quem é esse valor de VG, certo? Porque é a especificação do galvanômetro. Nós sabemos quem é esse valor de IG, também é a especificação do galvanômetro, e a gente sabe quem é o valor de I. I vai ter que ser igual ao valor máximo que eu quero medir, certo? Então, daqui, eu sei isso aqui, consigo determinar quem é IA, certo? Como eu sei VG também, e eu sei IA dessa equação aqui, eu consigo determinar qual é a resistência, certo? Então, é bem simples. Então, daqui, né? Então, se a gente fala por caso, né, da corrente máxima, quando a corrente máxima estiver passando no, no, no amperímetro, então a gente vai ter o seguinte, I máximo, né, igual a IA mais IG vai ser 1 miliampere, né,
mA. Bom, em máximo aqui foi 10 mA, certo? Então, aqui eu tenho que ir a mais 1 mA, tem que ser igual a 10 mA. Então, daqui, automaticamente, eu já sei que essa corrente IA tem que ser 9 mA, certo? Então, essa é a corrente que tem que passar por esse resistor aqui, quando essa corrente máxima, né, do fundo da escala estiver passando pelo galvanômetro. Dado que eu quero que isso aqui aconteça, né, quando a corrente de 10 amperes estiver chegando aqui no amperímetro. Então, daqui, né, o que é que eu vou ter? Se A valer 9 mA, né, da segunda equação, eu tenho aqui, eu sei o seguinte, eu sei que RA multiplicado por 9, 10 a menos 3, né, 9 mili, tem que ser igual a VG, só que VG é 50 milivolts, né, 50 a 10 a menos 3. Bom, daqui diretamente eu vou achar o valor de RA, né, no caso aí 50 sobre 9, que deve dar 5,55 aproximadamente ohms, certo? Então, se eu pegar esse valor de resistência aqui, 5,55, e colocar aqui, paralelo com esse galvanômetro, com essa especificação aqui, quando estiver passando corrente, quando a corrente for nula, né, esse ponteiro aqui, o ponteiro vai estar apontando para o começo da escala, e quando essa corrente aqui for 10 miliamperes, a corrente passando aqui vai ser 1 miliampere, e ele vai apontar para o fundo da escala, certo? O máximo de corrente que eu estou medindo. Então, para isso, para que isso aconteça, eu tenho que associar essa resistência aqui de 5,55 ohms, certo? Aí a letra B, né? A letra B, se eu não me engano, ela pede para fazer a mesma coisa para, no caso, para uma corrente de 1 ampere, certo? Qual é o valor de resistência que a gente tem que ter para ter um máximo de corrente de 1 ampere passando aqui, né? Bom, no caso, deixa eu só marcar aqui. Letra A, certo? Aqui a letra B. Bom, se a gente tem 1 ampere, né? Se a gente volta para para as mesmas equações aqui, né? Já dá para colocar direto. Então, eu tenho que 1 ampere tem que ser igual a IA, certo? Mais a corrente G que passa pelo galvanômetro, na escala máxima. Então, isso aqui vai continuar sendo 1 mA. Então, IA, nesse caso aqui, vai ser, né, 1 menos 1 mA, né? No caso aí vai ser 999 mA, certo? Então, essa é a corrente IA. Bom, IA, para IA ser essa corrente aqui, né? E a gente tem VG, né? A gente sabe que VG vai ser a tensão aqui. Então, com essa corrente aqui, a gente volta para a equação e determina a resistência. Então, RA vezes essa corrente A, que é 999 vezes 10 a menos 3. Isso aqui tem que ser igual a 50, 10 a menos 3, certo? Então, isso aqui, vocês vão ver que essa resistência aqui vai ser igual a aproximadamente 50,1 miliohm. Ok? Então, veja, aumentei o valor da corrente máxima que eu quero medir aqui, certo? Tive que reduzir bastante, eu tive que reduzir o valor dessa resistência aqui de forma drástica, né? Aqui reduzir praticamente
50 mili, praticamente 100 vezes, né? Praticamente. Foi o fator aqui de redução, aproximado. Então, quanto maior a corrente aqui que eu quero medir, menor vai ser essa resistência aqui que eu tenho que associar, porque mais corrente, isso aqui é lógico, né, porque mais corrente tem que passar por aqui, né, para continuar passando uma corrente pequena aqui. Então, toda a corrente vai ter que passar por esse ramo aqui, então, cada vez mais essa resistência tem que ser menor. Ok? No caso da na letra C, certo? Que resistência adicionada ao circuito quanto ao perímetro de 10 miliamperes é inserido para medir corrente, certo? Qual é a resistência adicionada ao circuito quando o perímetro de 10 miliamperes é inserido para medir a corrente? Bom, essa pergunta aqui, né, a gente responde, né, observando duas coisas, né? Então, a primeira coisa é que quando eu tenho essa relação de IG com VG, certo? Essa relação aqui de corrente do galvanômetro e a tensão no galvanômetro, que passa aqui pelos terminais do galvanômetro, eu tenho uma relação linear, certo? Então, isso aqui, esse elemento aqui, se a gente quiser representar, a gente pode representar o galvanômetro como sendo uma resistência mesmo. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode dizer que VG, isso aqui é a letra C, certo? Então, VG está relacionado com IG por um certo valor de resistência, certo? Esse valor de resistência a gente chama aqui de RG, certo? RG é como se eu pudesse, eu estou especificando aqui esse valor de tensão e o valor de corrente, certo? Mas eu poderia especificar ao invés um valor de resistência, certo? Para esse galvanômetro. E aí, no caso, né, eu só especificando esse valor de resistência, eu só precisaria especificar um valor máximo aqui, né? Ou a tensão ou a corrente, o outro valor ficaria determinado automaticamente pela lei de Ohm. Mas no caso, né, quando eu tenho um galvanômetro aqui, eu posso substituir, né, esse termo aqui, né, por um resistor equivalente. Não? Então, esse galvanômetro aqui, na verdade, corresponde a um resistor RG, e esse resistor, né, eu determino como sendo simplesmente VG sobre G, certo? Então, aqui se eu pego VG, né, 50 milivolts, dividido por 1 miliampere, dá uma resistência de 50 ohms, certo? Então, eu tenho essa resistência de 50 ohms, se eu quero medir 10 miliamperes, eu tenho que adicionar um RA de 5,5, certo? E para o circuito que eu estou conectando esse equipamento, né, para o circuito que eu estou conectando esse dispositivo, é como se eu estivesse colocando, né, em série, uma resistência de RA em paralelo com RG, no caso aí 5,55 em paralelo com 50, né, que vai ser o valor dessa resistência aqui. Então, se vocês fizerem a resistência equivalente, né, de 5,55 com 50, vocês vão ver que vai dar 5 ohms, certo? Então, para o circuito externo, né, que eu estou conectando esse amperímetro, o que eu estou fazendo, né, na prática, é ao conectar o amperímetro para medir a corrente, eu estou adicionando a esse circuito uma resistência de 5 ohms, certo? Essa adição de resistência vai alterar um pouquinho o comportamento do circuito, obviamente, né? E por alterar o comportamento desse circuito, eu vou ter um erro na minha medição de grandeza, da grandeza que eu estou querendo medir, no caso aqui, a corrente. Bom, e a letra D é só fazer a mesma conta para esse caso aqui, né? Para o caso da corrente ser 1 ampere. E aí vocês vão obter, se vocês fizerem o mesmo raciocínio, né?
essa resistência RG continua a mesma, então você vai ver que essa resistência adicionada é de 0,05 ohms. Ok? Então, isso aqui a gente viu o caso do amperímetro. O voltímetro é a mesma coisa, certo? O voltímetro, o circuito aqui do voltímetro vai mudar, né? Porque a resistência vai estar em série com o galvanômetro, mas o procedimento é a mesma coisa, certo? Então, vai ser dado um valor máximo de tensão. Quando aplicado esse valor máximo de tensão, essa tensão vai se dividir entre o resistor RA e o galvanômetro aqui, né? O resistor RG. Você sabe que para a máxima valor de tensão que aparecer aqui, eu quero que VG seja máximo, seja, no caso, a especificação do galvanômetro. E aí, com essa informação, eu consigo determinar qual é a tensão que fica sobre RA e eu consigo determinar quem tem que ser RA, certo? Para ele medir a tensão que eu quero, na escala correta, ok? Então, quando vocês estiverem aí no laboratório, que tem que mudar, que vocês pegam nesses multímetros mais antigos, né, analógicos, e aí você tem aquelas escalas, né, que você mexe lá no botão para selecionar a escala, basicamente o que você está fazendo é selecionando vários resistores desses aqui, né, diferentes, para cada escala vai ter um resistor diferente que está lá, né, e aí, ao mudar essa escala, para mudar a escala, você muda o resistor, certo? E aquele botãozinho mecânico funciona para isso, certo? Bom, alguma dúvida com relação a isso aqui? Veja que isso aqui são conceitos assim bem básicos de medição, certo? Principalmente para vocês entenderem só como é que essa coisa de influenciar a medição e o equipamento de medição influenciar o circuito que você está medindo, certo? E esse é o conteúdo do livro. Obviamente, os circuitos que a gente tem, os equipamentos que a gente tem para trabalhar com medição, hoje em dia, a maioria são todos eletrônicos, né? Digitais, e aí, bom, existem várias técnicas que não estão no escopo dessa disciplina, de como você pode medir essas grandezas. Então, lá, dependendo da forma que você está medindo, né, você também tem ferramentas ou métodos para você calcular esses erros ou, vamos dizer assim, minimizar a interferência no comportamento do circuito. Então, aqui é só vamos dizer assim, é para que vocês tenham um conceito fixado na sua cabeça de que toda vez que você vai medir alguma coisa no circuito, você está interferindo naquele circuito. Então, isso vai gerar uma diferença, né, entre o valor medido e o valor real naquele circuito, e é importante que vocês tenham isso, vamos dizer assim, esse conceito claro, né, na mente. Bom, ok, então, a gente falou sobre medição de tensão em corrente, né, vamos falar sobre a ponte de Weston, que é um arranjozinho que a gente pode utilizar para determinar resistência, né, valores de resistência. Então, né, o que a gente chama de ponte de Weston, né, é esse arranjo aqui, certo? Então, você tem aqui 4 resistores, certo? Esses pontos aqui, né, entre essas conexões, você tem um perímetro conectado, né? E aí, nessa configuração, 2 valores de resistência aqui são conhecidos, certo? R1 e R2. Você tem um outro valor de resistência R3, que é um valor variável, certo? Você tem aqui é como se você tivesse um potenciômetro, né? Um resistor, você consegue variar o valor dele da maneira que você quiser. E aqui você tem um resistor que é o seu valor de resistência desconhecido. Você quer determinar esse valor de resistência aqui. Então, esse é o elemento, né, resistivo que você quer medir, vamos dizer assim, você quer medir, determinar a resistência desse elemento. Então, essa é a configuração conhecida como ponte de Weston. Essa configuração aqui a gente vê como a gente pode utilizar para medir resistência, mas na verdade ela é utilizada em várias outras aplicações, né? Aplicações de instrumentação, né? Então, não só para medir resistência, mas existem outras aplicações
até para você criar sensores, certo? Sensores e sensores e sistemas de instrumentação, certo? Então, quem for aí para a área de eletrônica e de instrumentação vai ver, né, várias outras aplicações de circuitos que envolvem esse tipo de estrutura aqui, né, esse tipo de ponte. E aí, dependendo da aplicação, você vai ter, né, vai utilizar essas, basicamente as mesmas propriedades, mas para objetivos diferentes. Aqui o nosso objetivo é apenas determinar um valor de resistência, né, medir resistência. Então, vamos ver aqui como é que isso funciona. Então, essa medição de resistência, né, a determinação do valor dessa resistência Rx é baseada no que a gente chama de equilíbrio, certo? Configuração de equilíbrio dessa ponte aqui, certo? Então, o que é isso, né? Ao variar, né, se você tem esses dois resistores conhecidos aqui, né, uma fonte de tensão conectando esses dois pontos aqui, então correntes vão aparecer nesse circuito, e aqui estão os sentidos de referência que a gente que estão indicados aqui, né? Então a gente tem essas correntes passando nesses resistores aqui, corrente passando por esse resistor R3 e corrente passando pelo resistor Rx. Tem uma corrente aqui passando por esse amperímetro, certo? Que está conectando aqui esses dois nós. Bom, o que é que equivale, né? Que conceito é esse de equilíbrio, né? Dessa ponta. Então, equilíbrio é você arranjar, descobrir, né, que um conjunto de valores desses resistores que, de tal forma que essa corrente passando por aqui, por esse amperímetro, né? Se eu conectar um amperímetro ali, essa corrente A vai ser nula, certo? Eu posso fazer isso aqui, né? Fixando esses dois valores desses resistores aqui, que são valores conhecidos, eu sei quem são, então fixo esses dois valores. E aí esse resistor variável R3 eu vou mexendo no valor dele, né? Então eu vou altero o valor desse resistor R3 e observo no amperímetro qual é a corrente que eu estou medindo. Quando essa corrente aqui for nula, quando a corrente que eu estiver medindo aqui se anular, né, for zero, essa é a situação em que eu tenho essa ponte, vamos dizer assim, equilibrada. A ponte de Wheatstone, a gente diz que ela está equilibrada. Dizer que ela está equilibrada é equivalente a dizer que essa corrente aqui é nula, certo? É zero. Bom, se essa corrente passando aqui é nula, então a gente sabe algumas coisas, né? Então, a gente pode pegar essa malha aqui, né? Nesse sentido aqui, certo? Lembrando que um perímetro que vai, no máximo, ele vai ter uma resistência interna muito pequena, certo? Então, mesmo no caso de ser um perímetro real, que tem uma resistência interna, pelo fato da corrente ser nula, passando por aqui, né? A diferença de potencial daqui para cá também é nula. O amperímetro ideal, mais ainda, né? Então, o amperímetro ideal não apresenta diferença de potencial entre os terminais. Então, eu posso fazer uma malha fechada aqui, né? Fazendo esse percurso aqui, e eu posso escrever essa expressão aqui, né? Então, R1 vezes I1, essa diferença de potencial daqui para cá tem que ser igual à diferença de potencial daqui para cá, né? Para que eu tenha essa malha aqui, que eu possa fechar essa malha aqui, né? E pela lei de Kirchhoff das tensões, isso aqui, a resultante ser nula, né? Das tensões na malha, então eu tenho essa expressão aqui, que aparece dessa malha aqui, e eu tenho uma outra expressão que vai aparecer dessa malha aqui de baixo, né? Eu tenho a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões aqui vai me dar essa expressão aqui, certo? Então, R3 vezes a corrente que passa por aqui tem que ser igual a Rx, a corrente que passa por ali. Bom, a lei de Kirchhoff das correntes ainda vai me dizer que essa corrente 1 tem que ser igual à corrente 3, né? Porque essa corrente A é zero, e a corrente 2 também tem que ser igual à corrente X, né? Pelo mesmo motivo. Então, tem essas 4 equações aqui, certo? Bom, o que eu posso fazer, né, é simplesmente pegar esse valor de I1 aqui, por exemplo, I1 igual a I3, eu posso pegar I3 e substituir aqui, certo, o valor de I1, e eu posso pegar I2 e
ou posso pegar X e substituir aqui no valor de 2, certo? Então, se eu tenho essas equações, então eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, né? Deixa eu só, tinta vermelha. Eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, não? Então, essa primeira equação aqui, eu vou poder escrever da forma R1 vezes I3, né? Porque I3 é igual a I1, e aqui R2 vezes Ix, porque Ix é igual a I2, certo? Simplesmente aí substituir esses valores aqui. Bom, se eu tenho isso aqui, e eu também sei que R3 e 3 é igual a Rx e x, certo? Então, bom, se eu tenho essa igualdade aí, eu posso simplesmente dividir uma equação pela outra, né? Então, eu divido esse termo aqui por esse termo de baixo, e aí vai me sobrar aqui R1 sobre R3 é igual a R2 sobre Rx, tá? Então, daqui eu posso isolar o valor de Rx como sendo R2 dividido por R1 vezes R3, tá? Que é a expressão que está aqui, tá? Bom, R1 e R2 são resistores que eu conheço, certo? São valores que eu conheço, estão aqui, e R3 é o valor que eu estou variando aqui, né, para até que essa corrente se anule. Quando essa corrente se anular, eu também sei o valor de R3. Sabendo esses três valores, eu consigo determinar Rx, certo? Por essa expressão. Lembrando que essa expressão vai ser válida porque, né, por conta das leis de Kirchhoff aplicadas aqui nessas malhas e a lei de Kirchhoff das tensões aplicada nas malhas e a lei de Kirchhoff das correntes aplicada nesses nós aqui. Certo? Bom, moral da história aqui é que, uma vez que eu equilibrei a ponte, né, eu tenho só essa expressão, essa expressão aqui simples, né, para determinar o valor de Rx. E todos os outros valores aqui de resistência eu conheço, certo? Então, assim eu consigo medir o valor dessa resistência aí, Rx. Ficou claro como é que a gente utiliza a ponte de Weston para medir resistência? Alguma dúvida com relação? Ok, então vamos prosseguir. Então, assim, essa questão de medição de resistência, né, se você quiser construir um circuito desse aqui, né, para medir, determinar os valores de resistência, você pode. Você só precisa, obviamente, de um amperímetro, e você consegue um ohmímetro, vamos dizer assim, né, para medir resistência. Então, se você pensa no multímetro, né, o multímetro já tem lá um amperímetro, né, dentro do circuito dele. Então, você pode, baseado nesse amperímetro, também construir uma ponte de Weston, de forma que aquele circuito possa também medir determinar valores de resistência, certo? Eu acho que, não sei se o laboratório tem experimentos para vocês notarem isso aqui enfim, fazerem medições com a ponte de Weston, mas geralmente eu acho que é um dos tópicos do laboratório, né? Medição de resistência com ponte de Weston. Bom, ok, então a gente essa parte de medições de grandezas elétricas, né, basicamente são só os conceitos básicos que a gente vê aqui, né, quem for, como eu falei, né, quem for trabalhar na parte de instrumentação eletrônica, sensoriamento, por exemplo, vai ver muito mais desses circuitos, certo? Porque aí você está interessado em determinar valores de grandezas em sensores e projetar circuitos para tratar esses valores de forma que você consiga obter medidas, né, medidas sensoriais, né, medidas de temperatura, medidas de pressão, etc. E aí, esses circuitos básicos, assim, eles entram muito, né,
no projeto, não, por isso que é interessante entender, né, o princípio por trás desse circuito, porque mesmo que o circuito seja bastante complicado, né, a maior parte das vezes o, o princípio por trás continua sendo o mesmo, certo? Então é interessante que vocês entendam essa parte. Pessoal, vamos dar uma pausazinha aí de 5 minutos e a gente volta para a parte final, que é essa parte de transformação delta Y, certo? Então, 5 minutinhos aí a gente volta.
Bom, pessoal, vamos voltando aqui. Bom, então, o último tópico dessa aula, a gente fala sobre transformações delta Y, né, ou PT, né, dependendo aí com a nomenclatura que você encontre na literatura, vai tratar desse tipo de transformação. Então, basicamente, né, o que a gente chama de delta, um circuito elétrico, aqui no caso, circuito resistível, é uma configuração aqui desse tipo, né? Então, você tem 3 pontos do circuito, esses pontos estão conectados, né, por resistores, né, dessa maneira aqui. Então, você tem esse formato de delta, certo? Na, nas conexões do circuito. Às vezes, essa conexão tem um formato, deixa eu ver se o desenho aqui, ela tem um formato de um pi, certo? Parecendo um pi, só que é apenas uma forma diferente de desenhar, né? Então, você tem alguma coisa assim. Então, daqui, veja que esse nó aqui de baixo é o mesmo nó, certo? E aqui você tem, aqui seria RC, RA e aqui RB. Esse nó aqui de baixo é um nó C, né? Tanto aqui é o mesmo nó aqui embaixo, aqui A e B, certo? Então, é só uma forma diferente de desenhar isso aqui, certo? Que parece um pi, certo? Se você observar aqui essa disposição aqui, parece um pi, certo? Então, isso aqui é um pi, vamos dizer assim, equivalente a um delta, né? Porque esse ponto aqui de baixo é o mesmo nó, na verdade. Bom, e aí tem essa configuração aqui Y, né? Que tem esse formato aqui de um Y ou um T, né? Se você baixar esses dois resistores aqui e deixar na vertical, né? Na horizontal, você fica com o formato de T. Então, essas duas configurações aqui, quando você tem elas aparecendo nos circuitos que vocês estão analisando, pode ser, né, na verdade, na maioria das vezes, se você faz uma conversão, certo, de uma estrutura para outra, você pode facilitar a sua vida, né, na análise daquele circuito. Então, a análise que você está fazendo pode ser simplificada do ponto de vista matemático, se você faz uma dessas transformações. Então, toda configuração dessa daqui, delta, tem uma configuração equivalente y, certo? E vice-versa, certo? Então, o fato interessante aqui entre essas duas configurações aqui é que sempre que você tem uma dessas configurações, você consegue encontrar uma configuração do outro tipo que é equivalente, certo? Então, a gente vai ver o que a gente chama de, o que a gente define como sendo equivalente, certo? Mas isso é uma coisa interessante, né? Então, toda vez que aparece, por exemplo, um delta desse, e você vê que a análise do seu circuito está mais ou menos se complicando, né? Você não consegue escapar de fazer uma análise mais complicada, você, ao transitar, né, ao fazer uma transformação equivalente para uma configuração dessa aqui, você simplifica o seu trabalho, certo? Então, a gente vai ver. Antes obviamente, essa transformação aqui vocês vão ver, tem um conjunto de fórmulas, né? Simplesmente você vai ter uma fórmula para, por exemplo, determinar o valor de R1 em função desses resistores aqui, e sucessivamente, né, para todos os resistores dessa configuração aqui, e vice-versa, né, para determinar o valor de RC, né, de uma transformação delta equivalente a uma transformação Y, você vai ter uma fórmula que vai relacionar esses resistores aqui, mas a parte disso, a gente tem que entender, né, de onde é que vem essas fórmulas e por que essas fórmulas, qual é o princípio que está por trás delas, certo?
Bom, então, toda vez que a gente fala sobre equivalência de circuitos ou equivalência de elementos em circuitos, a gente sempre está falando sobre, né, se um elemento é equivalente a outro elemento, significa dizer que se eu substituir um pelo outro, o circuito, certo, ao qual aquele elemento está conectado, ele não tem o funcionamento dele alterado de maneira nenhuma. Então, para o circuito em que eu estou substituindo esses elementos, não faz a mínima diferença se aquele elemento é um ou se é o elemento equivalente, certo? Então, funciona mais ou menos assim, né? Se você substituir alguma coisa no circuito por um elemento equivalente, do ponto de vista do circuito, nada muda. E isso significa dizer que valores de tensão e valores de corrente que você tem no circuito não vão mudar de maneira alguma, certo? Então, essa é o princípio que a gente utiliza, né, para achar, né, as expressões que relacionam essa transformação aqui, ΔY. Então, qual é o princípio, né, qual é a ideia básica? Bom, se eu tiver um circuito, por exemplo, que tenha essa configuração aqui conectada, certo? Essa configuração Y, e eu quiser substituir essa configuração Y por essa configuração delta aqui, eu vou ter que algumas condições vão ter que ser obedecidas para que, do ponto de vista do circuito, nada mude. Então, a primeira coisa que eu vou observar aqui é a resistência do ponto de vista de dois quaisquer terminais aqui que eu selecionar. Então, por exemplo, vou selecionar essa resistência aqui de A para B, certo? Aqui. Se eu for calcular a resistência equivalente de A para B, nessa configuração aqui, veja que esse resistor aqui está aberto, então ele não conta na resistência, né? A gente já discutiu isso nas aulas anteriores. Então, a resistência aqui de A para B é R1 mais R2, certo? Então, se eu fizer B para C, de novo eu tenho R2 mais R3, C para A, R3 mais R1, e aí eu tenho esse conjunto de resistência equivalente se eu meço, né? Pego dois quaisquer pontos aqui para medir. Se eu tenho a configuração delta agora, né, e eu olho agora de A para B, né, a resistência equivalente de A para B, né, é a resistência desse resistor aqui, RC, em paralelo com a soma de RB mais RA, né, então é RC em paralelo com RB mais RA. Então, eu tenho uma expressãozinha que tem essa expressão aqui. Então, o que acontece? Se eu vou substituir esse rapaz aqui, né, essa configuração Y por uma configuração delta, e eu digo que essas configurações são equivalentes, se eu pegar um ohmímetro, vamos dizer assim, se eu for medir a resistência, né, e pegar essa configuração e conectar um ohmímetro de A para B, certo? Eu tenho que medir exatamente a mesma resistência que eu vou medir de A para B nessa configuração aqui, porque essas configurações têm que ser equivalentes, certo? Da mesma maneira, se eu pegar A para C, ou qualquer dois pares, né, de terminais aqui e medir a resistência, essa resistência tem que ser a mesma, certo? A mesma resistência dos dois pares correspondentes na configuração delta, certo? Então, se eu garantir que isso vai acontecer sempre, para qualquer desses dois pares, isso sempre é verdade, então eu posso dizer que uma configuração é equivalente à outra. Significa dizer que se eu tiver isso aqui no circuito e substituir por isso aqui, para aquele, do ponto de vista do circuito, nada mudou, porque do ponto de vista do circuito eu estou simplesmente conectando uma configuração diferente, mas que tem a mesma resistência equivalente entre cada um desses dois pontos aqui, certo? Bom, então, nesse circuito aqui, eu tenho esse cálculo de resistência equivalente, esses cálculos aqui de resistência equivalente entre os pontos de conexão, e para a configuração aqui, eu tenho esses cálculos aqui, mais complicados, né, porque eu tenho agora resistências em paralelo, certo? Então, isso aqui é bem simples, só tenho resistências em série, aqui eu tenho resistências em paralelo. Bom,
Dito isso, né? Então, se a gente quer, certo? Que isso aqui seja equivalente a isso aqui, então, para cada par de terminais aqui, a resistência equivalente desse arranjo tem que ser igual à resistência equivalente desse arranjo. Então, para esse terminal AB, né? Eu tenho R1 mais R2, que é a resistência equivalente disso aqui, tem que ser igual à resistência equivalente do terminal AB nesse circuito aqui. Então, RC em paralelo com RB mais RA. Então, RC vezes RB mais RA dividido pela soma deles. Então, eu sei que isso aqui tem que se verificar, certo? Se uma coisa é equivalente à outra. Mesma coisa para o terminal BC, mesma coisa para o terminal CA. Eu vou pegar a resistência equivalente daqui e fazer a igualdade com a resistência equivalente desse termo aqui, certo? Veja que aqui agora eu tenho três equações, certo? Desse lado de cá eu tenho as variáveis R1, R2, R3, ou seja, três variáveis. E desse lado de cá eu também tenho três variáveis, né? Eu tenho RA, RB e RC. Então eu posso manipular essas equações aí de forma que eu isolo aqui do lado, eu resolvo, isso aqui é um sistema de equações lineares, certo? Três equações, três incógnitas, e eu posso manipular de forma que eu resolvo, né? Eu obtenho a solução em função, eu posso obter a solução de R1, R2, R3 em função de RA, RB e RC, né? Se eu fizer isso, eu obtenho essas expressões aqui, certo? Desse lado. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso obter a solução de RA, RB e RC em função dessas resistências aqui. E aí, se eu fizer isso, eu obtenho essas expressões aqui do lado. Então, veja que, uma vez que eu sei essas resistências aqui, eu consigo saber quem vai ser cada uma dessas resistências aqui da configuração Y equivalente, certo? E vice-versa. Uma vez que eu sei essas resistências da configuração Y, eu consigo determinar as resistências da configuração delta de maneira similar, com a fórmula fechada, certo? Então, assim, o princípio é sempre esse. Independentemente, né, de que tipo de transformação equivalente a gente está falando, toda vez que a gente fala em equivalência, a gente fala sobre um fenômeno que não vai mudar, certo? Do ponto de vista do circuito, se eu faço uma substituição desse elemento por um elemento equivalente. Para isso acontecer, né, eu tenho que observar essas condições aqui, e a partir dessas condições eu obtenho as fórmulas de transformação, certo? Então, é simples. Assim, a ideia por trás disso aqui é bastante simples. Bom, né, como é que, na prática, como é que você pode obter como é que você resolve, né, para obter aquelas equações? Então, veja, essa aqui é aquela fórmula primeira que a gente colocou, né, da equivalência entre resistências. Então, eu tenho R1 mais R2 da configuração Y, e tem que ser igual a isso aqui na configuração delta, isso, e assim sucessivamente, nessas três equações. Então, se eu pego essa equação 1 aqui, certo? Se eu pego essa equação 1, somo com essa equação 3, certo? E subtraio da equação 2. Então, R2 e R3 vão embora, vai ficar 2R1, certo? Desse lado aqui. Então, 2R1 está aqui. E aí, ao fazer essa operação desse lado aqui, vai me sobrar isso aqui, certo? Então, eu fico com R1 igual a essa expressão aqui, certo? Então, é daqui que, fazendo essas operações nessas equações, eu obtenho a fórmula que me dá o valor de R1, e a mesma coisa para os outros dois valores, né? Então, alterando aqui a ordem da soma e da subtração, eu vou obtendo os valores de R2 e R3, certo? A partir das expressões que a gente achou para equivalência de resistência. Bom, então, veja que obtive aqui os valores de R1, R2, R3 em função de RA, RB, RC, e aí posso utilizar, né, para fazer a conversão. Então, essa é como você obtém os valores de Y com relação a valores de delta.
Aqui é como você obtém os valores de delta, né, em função dos valores de y, né? Então, uma vez que a gente achou essas expressões aqui para a conversão de y em função de delta, né, agora a gente pode fazer algumas manipulações para obter o contrário, né, os valores de delta em função de y. Então, aqui, né, eu posso fazer esses passos aqui, né, eu sei que essas resistências são dadas por essas expressões, então se eu vou fazendo esses passos aqui, né, divisão de equação por equação 2, 2 por 3 e 3 por 1, isso aqui me dá esses valores aqui, certo? Essas expressões aqui. E aí, eu posso escrever, né, a soma de RA, RB, RC de três diferentes maneiras, certo? Então, isso aqui, utilizando essa expressão aqui, né, eu posso escrever RA, RB, RC, como sendo essa combinação aqui dos valores R1, R2, R3, né, colocando com RC em evidência, né, então RC está aqui, e eu escrevo RB em função de R2, R3, né, e RC está por essa fórmula aqui, né, coloco aqui, e escrevo RA em função de R3 e R1. Então, R3, R1 e RC também está aqui, certo? Então, isso aqui, eu obtenho esses valores aqui, e assim sucessivamente, né, para isolando desse lado aqui RC, RB e RA. Então, essa partezinha de obter os valores de delta a partir de y é um pouquinho mais complicada, né, pela manipulação das equações, mas no final das contas, eu posso fazer, né, voltando à expressão que eu tinha antes, eu posso fazer uma substituiçãozinha, né, eu já sei que isso aqui se verifica, certo? E aí, a partir da expressão original, aquela mesma expressão que a gente obteve da equivalência, a gente pode fazer uma substituição, né, desses termos aqui por isso aqui, certo? E aí, a gente vai chegar, né, nessas três equações aqui, e aí, de novo, né, fazendo a manipulaçãozinha aqui algébrica, a gente chega nas expressões fechadas, né, para RA, RB e RC em função de R1, R2 e R3. Então, né, resumo. Resistências equivalentes nos pontos aqui, entre dois quaisquer pontos, tem que ser iguais, certo? Tanto para a configuração delta como para a configuração y equivalente. Isso vai lhe dar um conjunto de equações, e esse conjunto de equações você pode manipular de forma a ou obter os valores da configuração delta em função dos valores da configuração y, ou obter os valores, ou vice-versa, né? Obter os valores da configuração y em função dos valores da configuração delta. E assim, né, a gente obtém essa transformação equivalente. Deixa eu só ver um detalhe aqui, que é... Bom, então uma forma de você, dizer assim, de ajudar, né, a trabalhar com essas fórmulas, até a questão da memorização, é você lembrar de uma coisa. Então, por exemplo, quando você escreve a sua configuração y e a sua configuração delta, né, se você adotar, por exemplo, um padrão para a posição das resistências, né, então veja que a resistência R1 aqui do y está no meio aqui de RC e RB, né, R3 está entre RB e RA, e R2 está entre RC e RA. Então, mantendo essas duas configurações aqui padrão, vamos dizer assim, você consegue memorizar. Então, por exemplo, eu sei que RA é sempre, né, o produto dessas resistências aqui, R1, R2, R2, R3, R3, R1, então esse termo aqui de cima nunca muda, né, é sempre a combinação do produto dessas resistências aqui, 2 a 2, então se eu quero determinar essa resistência RA, né,
eu sei que o numerador vai ter sempre R1, R2, R2, R1 e R2, R3, certo? Multiplicado aqui. E dividido, né? Se RA está aqui, eu divido pelo resistor que está na frente dele aqui, que é perpendicular a ele aqui, certo? Então, esse resistor aqui, R1, é o resistor que está perpendicular. Então, eu divido isso aqui por R1, então eu acho o valor de RA, certo? R2, o produtório aqui em cima o somatório aqui desses produtos é o mesmo, né? E RB, eu só vou observar quem é que está perpendicular a RB. Então, é R2, então eu divido por R2. O último caso, né, sobra só R3, então RC, quem está perpendicular a R3, então divido por R3, eu prefiro RC, certo? Se vocês virem a outra fórmula, deixa eu só voltar aqui, que é a fórmula do Y. Pronto, aqui. Então, a gente viu o caso desse aqui, né? Bom, a fórmula dessa conversão aqui de Y em função de delta, acho que é até mais simples de memorizar, né? Esse denominador é sempre a soma, né? É sempre a soma disso aqui. Então, é sempre RA, RB mais RC. Então, não precisa nem se preocupar. E, bom, o numerador, né? Para cada um desses resistores aqui, o numerador muda. Então, o numerador de R1 é sempre o produto dos resistores que estão na lateral, né, de R1. Então, R1, se você olhar para aqui para baixo, eu tenho RC e RB. Então, RC e RB vai estar aqui no numerador, produto. Se eu olhar para R3, R3 está aqui, né, então ao lado dele tem RB e RA. Então, RB e RA aqui para R3. E se eu olho R2, né, R2 está aqui. Ao lado dele tem RC e RA. Então, RC e RA aqui no numerador, certo? Então, basicamente, para essa configuração aqui, para obter essa configuração aqui a partir dessa daqui, você só tem que lembrar que o denominador é sempre a soma e o numerador é sempre o produto dos resistores que estão ao lado, certo? Então, isso aqui não tem erro. E, no caso contrário, né, para obter esses valores aqui em função disso aqui, sempre lembrar que o numerador é constante, igual à soma dos produtos 2 a 2, né, dividido pelo resistor que está perpendicular, ou que está perpendicular ao resistor que você está interessado em determinar. Então, eu olho aqui para RA, quem é que está perpendicular a R1, então divido por R1. Olhei aqui para RB, quem é que está perpendicular a R2, divido por R2. E RC, né, divido por R3, que é quem está perpendicular aqui, a RC. Ok? Então, no final das contas, para vocês, isso aqui vai ser só uma regrazinha que vocês vão ter que aplicar, né, toda vez que tiver que fazer uma modificação dessa. Porém, o importante aqui é vocês lembrarem de onde é que isso aqui vem, né, qual é o conceito que você aplica para obter essas expressões de equivalência. Porque, lembrando disso aqui, né, se aparecer qualquer outro tipo de coisa mais estranha, né, que não seja, por exemplo, um Y delta, você pode ter, sei lá, você pode ter alguma coisa que tenha mais de um resistor. Por exemplo, ao invés de 3, você tenha 6 aqui, certo? E 6 aqui. Um hexágono, vamos dizer assim. Ao invés de um triângulo aqui, é uma estrela aqui de 6 pontas e um hexágono. Aplicando essa metodologia aqui, você vai encontrar expressões, né? Se uma coisa puder ser equivalente à outra, essas expressões aqui vão lhe dar expressões fechadas também para qualquer outro tipo de equivalência que você queira. Nessa linha aqui, vamos dizer assim, certo? Bom, mas vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Ok, então, para a gente encerrar a aula aí, só esse exercíciozinho aqui, certo? Então, a gente tem aqui uma configuração, né, um circuito que apresenta, né, esse tipo de estrutura. Então, aqui a gente vê que, por exemplo, isso aqui é um delta, né?
E a gente vê também que isso aqui é um Y, né? É a configuração. Então, a gente tem aqui um misto, né, das duas configurações que você queira tem aqui. E aí, nesse problema, né, a gente pede, o que é pedido é a corrente e a potência fornecida por essa fonte aqui. E a gente tem esse circuito. Veja que se eu não fizer nenhuma transformação aqui, vai ficar complicado, porque aqui eu tenho 3 malhas simples, né, nesse circuito. Então, aqui eu já antevejo que eu vou ter que, se eu for para o método das correntes de malha, são provavelmente é um sistema 3x3 para resolver, certo? Nós essenciais, a gente tem 1, 2, 3, 4, certo? 4 nós essenciais. Então, a mesma coisa, é um nó de referência, mais 3 nós que a gente vai ter que determinar. Então, o método da extensão de nó também é um sistema 3x3. Porém, aqui eu só quero saber, né, a informação, não me foi perguntado nada sobre o que está acontecendo aqui, apenas, né, qual é a corrente e qual é a potência que essa fonte aqui desenvolve. Então, eu posso tentar simplificar essa parte aqui, de forma que eu obtenha a solução aqui sem precisar recorrer a nenhum método mais complicado para resolver esse circuito. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, né? Bom, então aqui fica a seu critério, né? Como tem vários deltas, tem no caso aqui 2 deltas aqui, né? Que a gente claramente identifica, e também tem 2 Y, né? Isso aqui, tem esse aqui, e tem esse aqui. A gente pode escolher qualquer um deles, né? Para fazer a transformação e transformando qualquer um deles para transformar para o arranjo equivalente, esse circuito vai ficar bem mais fácil de resolver, certo? Então, o que eu vou fazer eu vou selecionar esse delta aqui, né, para esse que tá, eu estou marcando aí, certo? Para substituir por um circuito Y equivalente, certo? Então, deixa eu só colocar aqui o circuito que eu quero achar, então eu quero achar esse circuito aqui. Então, aqui, né, eu vou manter a mesma ordem aqui, não, então esse nó aqui vai ser esse nó aqui, esse nó aqui vai ser esse nó aqui, e esse nó aqui vai ser esse nó aqui, certo? Então, eu quero determinar esses resistores aqui, R1, R2 e R3, certo? Então, bom, e a gente vai direto, esse aqui dá para a gente fazer direto na aplicação das expressões que a gente obtém para cada um deles. Então, bom, R1, como eu estou querendo determinar o Y a partir de um delta, né? Então, lembrando que o numerador é sempre, no caso do delta, né? O numerador é sempre a soma de todos os elementos, né? Que eu tenho aqui no delta. Então, eu tenho 25, 100 e 125, certo? Então, simplesmente vou colocar no numerador, eu já sei que o numerador é a mesma coisa, então 100 mais 25 mais 125. Isso aqui é o numerador. Bom, o denominador, né, como eu estou obtendo o y a partir do delta, esse R1 ficaria aqui no meio, certo? Ao lado de R1 tem o 100 e 125. Então, o numerador é o produto de 100 e 125. Certo? Então, daqui, se vocês fizerem essa conta aí, vocês vão ver que R1
vai ser igual a 50 ohms, certo? R2, o numerador é o mesmo, né? Eu vou colocar aqui o valor, já vou colocar aqui o valor do somatório disso aqui, né? Então, 150 dá mais 100, né? 250. Então, o numerador é sempre a mesma coisa. Então, aqui vai ser 250 da mesma maneira. E agora para R2 é esse carinha aqui. Então, R2 estaria aqui, né? Entre esses dois aqui. Então, é o produto de 125 e 25 aqui no numerador. Então, R2 vai dar 12,5 ohms. Vou colocar aqui R3 aqui embaixo, né? R3, por último, 250, continua sendo o numerador. E aí R3 é aqui, né? Esse carinha aqui, então R3 vai estar aqui ao lado de 100 e 25, né? Então, numerador aqui, 100 vezes 25. Então, isso aqui vai dar 10 ohms. Ok? Bom, achados aí os valores de cada resistência, né? Agora a gente pode fazer a substituição desse arranjo delta aqui pelo arranjo y equivalente. Vamos ver se eu consigo desenhar isso aqui direito. A gente tem aqui um resistor de 5 ohms, certo? Então aqui a gente vai ter a resistência R1, a gente vai ter mais ou menos isso aqui. Aqui tem um nó, vai ficar feio, mas... Bom, o valor de R1 a gente viu 50 ohms, o valor de R2, 12,5, né? Esse resistor aqui de baixo vale 37,5. Do lado de lá, a gente tem um resistor de 40 ohms. E, por último, o resistor R3, que vale 10 ohms aqui. Esse resistor daqui de cima vale 5, né? E aqui, conectando tudo isso aqui, a gente tem a fonte de 40 volts. Então, a gente fica com esse circuito aí, certo? Agora, veja aqui a situação, né? Como eu quero determinar essa corrente que está passando aqui, né? Essa corrente I, se eu achar a resistência equivalente de tudo isso aqui, né? Eu utilizo a lei de Ohm diretamente e acho quem é essa corrente, certo? Com essa configuração aqui é complicado, você não tem como achar a resistência equivalente de maneira simples, certo? Então, aqui que a gente faz, essa transformação que a gente fez, agora permite que a gente agora analise esse circuito aqui. Então, esse circuito aqui é mais simples, né? Porque você tem agora esse ramo aqui, certo? Tem uma resistência equivalente para esse ramo aqui, que vale 50, né? 10 mais 40. Aqui eu tenho 12,5 com 37,5. Não sei quanto é que vai dar isso aí. Mas esses dois ramos aqui estão em paralelo, né? Estão conectados aos mesmos. Então, eu vou ter uma resistência equivalente disso aqui, certo? Isso tudo, que é fácil calcular. E é isso. Calculo com
tudo isso aqui vai estar em série com essas duas resistências aqui, certo? Então, 50 mais 55. Então, quando vocês fizerem as contas aí, vocês vão ver que vai dar para simplificar esse circuito para o seguinte circuito. Opa, mais ou menos. Aqui 55 ohms, certo? Que é a soma desses dois resistores aqui, em série. E a resistência equivalente disso tudo aqui vai ser, vocês vão calcular isso, vocês vão ver que vai dar 25. Então, tem isso aqui. Eu simplifiquei meu circuito bastante, mas ainda consigo determinar, né? Agora eu consigo determinar essa corrente aqui de maneira extremamente simples. Essa corrente aqui continua sendo I, certo? Então, aqui só adota essa queda de potencial dessa maneira. Eu posso escrever direto aqui a lei de Ohm, né? Então, I vai ser igual a tensão, que é 40 volts, dividido pela resistência equivalente aí, né? Vai dar 80 ohms, então I aqui vai ser 0,5 ampere, certo? E aí, obviamente, a potência que a fonte aí de 40 volts está desenvolvendo, né? Menos a convenção passiva, 40 vezes I, né? Aqui equivale a 0,5. Convenção passiva, a corrente está na direção do aumento da tensão, né, de referência. Então, isso aqui dá exatamente menos 20 watts, significando que a fonte está provendo energia ao circuito, né? Que é óbvio porque é a única fonte de energia que tem no circuito, então ela tem que estar fornecendo energia. Bom, então aqui é só um exemplo simples, né, de como, se você não fosse aplicar diretamente aqui os métodos que a gente vê, né, você teria que resolver o sistema 3x3, vamos dizer assim, né, só que o que foi pedido no problema, né, é uma informação que, basicamente, né, você conseguiria obter se você simplificasse tudo isso aqui para uma estrutura mais simples, né, que você possa trabalhar. Então, aqui, apenas fazendo a transformação ΔY, né, eu consigo simplificar o circuito de tal maneira que, ao final das contas, vira apenas um circuito com uma fonte de tensão, uma resistência em série, e eu obtenho a informação que eu quero, certo? Sem precisar resolver nenhum sistema linear aí de três incógnitas. Okay? Então, assim, toda vez, geralmente, né, todo circuito que tem uma configuração dessa aqui, ΔY, que quando você olha para a estrutura que ele está, você vê que você vai ter que, né, se for aplicar alguns dos métodos que a gente vê aí de corrente malha, tensão de nó, lei de Kirchhoff, você vê que o número de equações vai ficar muito grande. Então, geralmente, se você faz uma dessas transformações aí, né, você simplifica bastante o seu trabalho, certo? Então, como é que eu tenho esse conhecimento, né, de se isso aqui vai facilitar meu trabalho ou não? Bom, você tem que fazer os exercícios, né? Então, isso aqui com os exercícios você começa a identificar, né, claramente, qual é a estratégia de resolução que vai lhe dar o problema, resolver o problema em menos tempo e de forma mais confiável, né? Então, essa ferramenta de transformação ΔY está também dentro desses conjuntos de ferramentas que a gente tem para simplificar a nossa vida na análise de circuitos. Ok? Alguma dúvida com relação a esse problema? Veja que aqui, né, se você pegasse qualquer uma dessas configurações Y aqui e transformasse para um delta, também o efeito ia ser o mesmo, né? Você conseguiria simplificar esse circuito para um circuito mais simples. Então, apenas uma resistência em série aqui com a fonte de tensão. Bom,
Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode falar aí no chat, certo? Mas, se não, então a gente pode encerrar a aula por hoje. Eu vou aqui desligar o vídeo.